Boa noite, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o poder que a gente tem de influenciar a vida de uma menina, seja a gente mãe, tia, avó, enfim. Vou chamar aqui a Dai para a gente começar a falar sobre esse assunto. Boa noite! Boa noite. Como é que foi aí a luta das crianças dormirem? Até que foi tranquilo. Nada deu uma choradinha agora, mas eu acho que já dormiu de novo. Olha, Oi, Carol. Carol! E aí, essa semana? Jefferson foi viajar? Foi. Chegou na quinta. Aí já tá arrumando a mala de novo. Bem-vinda, amiga. Que triste. Ai, mas estamos aí. Faz parte, né? Sobrevivemos. Acostumando. Sobrevivendo. Cadê? Eu Cadê o gostei povo? muito desse discurso, eu tenho que falar, assim. Me fez refletir muitas coisas que aconteceram na minha adolescência. E muitas pessoas que foram importantes para mim. Foi muito bom. Compartilhe tudo. Vamos esperar só mais um pouquinho, né, pessoal? Entrando. Vou mandar aqui o convite. Olha o Cliff. Então, nós éramos da mesma aula aqui em Manaus. Chegou uma família de Manaus aqui na aula. Ah, é? Legal. Tomara que eles se Então, acostumem com o frio daí. sim. Pois é, minha amiga estava aí, a Carla. Ela, aí não, né? Ela estava em Curitiba e ela sofreu com o frio que tá fazendo. É, o tempo tá meio doido. Toda vez que chove, tá frio. É, quem dera, manda um pouquinho pra cá. Não, mentira, aqui tá chovendo bastante, tá? Tá alagando muita coisa, então deixa do jeito que Hum. tá. Queria só um pouquinho do frio. Ah, é, vamos ver como é que vai ser esse inverno. Mas, acho que já começamos? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Então, essa mensagem de hoje, o tema dela é: quando salvamos uma menina, salvamos gerações. E eu achei bem impactante essa afirmação e é muito real, né? A diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa e como pode mudar a trajetória dela, né? As escolhas que ela vai fazer dali pra frente. E aí ela fala: sua vida virtuosa vai abençoar seus antepassados, sua família de agora e seus familiares que virão. Então é, dessa possibilidade que a gente tem de quando a gente progride, vai progredindo no nosso caminho, a gente vai honrando nos nossos convênios, tudo pode mudar, né? A vida dos nossos filhos e por aí vai, né? Dos nossos netos. A gente não tem uma noção assim da proporção. Eu gosto que ela fala um pouco mais embaixo assim, né? Seu caminho de convênios teve início no momento em que foram batizadas e receberam o dom do Espírito Santo. E ele continua todas as semanas na reunião sacramental, um lugar santo em que vocês renovam o convênio batismal. E aí eu pude me lembrar da época que eu me batizei, né? E tinha uns 2 anos, eu acho que os meus pais tinham conhecido o Evangelho. E foi assim algo realmente transformador, né? A gente recebeu palestras das sisters, né? Porque os meus pais não tinham a preparação ainda para poder ensinar para gente.
E foi, assim, incrível, né? Eu me senti, assim, uma princesa mesmo, né? Foi muito gostoso participar, né? Ver o, o processo dos meus pais aprenderem e ser ensinada, né? Junto com eles, né? Passar pelo batismo. E aí, quando eu estudei a aula, eu pude me lembrar desses momentos, né? E ela fala, a gente renova esse convênio com o Senhor toda reunião sacramental. Né? E é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, a gente está renovando realmente o nosso convênio. É o primeiro, foi o passo inicial que a gente deu. É um dos mais importantes. Exato. E depois ela vem falando sobre a importância da gente permanecer em lugares santos, por nós mesmos e por nossa família. Seu exemplo de retidão será grande fonte de alegria, independentemente das circunstâncias de sua família. Suas escolhas justas vão qualificá-las para fazer e guardar convênios sagrados que unirão sua família para toda a eternidade. Então, quando ela fala aqui, né, independente das circunstâncias da nossa família, a gente tem essa oportunidade de fazer essas escolhas que vão ser exemplo até para dentro da nossa família, né? Quando a gente escolhe ser obediente ao Senhor e seguir e seguir os mandamentos, né? É claro que quando, dependendo da circunstância da família, a nossa fidelidade fica muito mais desafiadora, né? Mas certamente o nosso exemplo ele vai fazer, vai tocar de alguma maneira a nossa família e sem dúvida vai fazer diferença quando ela fala aqui, né? Essas escolhas vão nos qualificam, né? E aí foi o que você falou, né? Quando a gente olha para trás e a gente vê as escolhas que a gente fez, a gente vê o resultado hoje, né? Da gente estar colhendo esses frutos de ter uma família, de ter sido selado no templo por causa dessas escolhas que a gente fez lá atrás. Verdade. A gente tem um templo bem pertinho aqui, né? E é um desafio para a gente poder ir, porque é toda uma dinâmica, né? De organizar horário, de organizar a criança, organizar lanche, como que a gente vai fazer para poder as crianças ficarem lá na salinha do templo e tal. E aí os meninos cobram muito isso da gente, eles amam ir pro templo, né? E, por exemplo, esse período de chuva para a gente é muito difícil para ir com eles. Aí eles ficam, mãe, a gente precisa do templo, né? Eles cobram mais da gente. E aí ficam lá falando, mãe, a gente tem que ir no templo, a gente quer ir no templo com vocês. E eles ficam só na salinha lá, né, no alojamento, mas eles já entendem a importância disso, né? A gente já conseguiu colocar isso no coração deles, de que é importante, né? Faz parte da nossa crença, faz parte do que a gente vive mesmo, né? E eles já aprenderam isso, né? E é interessante porque a gente sabe que é uma coisa que vai impactar para sempre neles. Eles sabem que o templo é importante. E ela fala aqui também, nesse trecho, que a retidão é uma fonte de alegria, né? E às vezes a gente não pode carregar essa retidão e as escolhas que a gente tem que fazer, que são totalmente diferentes do nosso mundo atual, como um peso, né? Um fardo. Ah, mas eu não posso fazer isso. Ah, mas todo mundo faz e a gente não faz. E não tem como a gente encarar assim. É realmente uma alegria poder exercer a nossa retidão, independente do que as outras pessoas pensem ou estejam fazendo. É verdade. Os meninos, o Bruninho estava me questionando alguma coisa essa semana, né, que os colegas fazem, e eu falei para ele que ele não ia fazer. E aí ele falou assim, mas mãe, eu queria fazer. Eu falei, mas filho, você não é igual a todo mundo, né? Pensa comigo. Olha como é importante você obedecer os mandamentos. Eu tenho até um marcadorzinho de escrituras que fica no meu livro de mão, que ele tem uma frase que fala assim: você já observou como a obediência aos mandamentos protege a sua vida? E realmente, em muitas circunstâncias, né? A obediência aos mandamentos, ela nos protege. Então, a gente precisa ensinar isso para eles, né? Que a gente não faz o que todo mundo faz. Isso é bom pra gente. A gente está se preservando, tá cuidando de nós mesmos. O Senhor está cuidando em cada detalhe, por mais que a gente não enxergue. Exatamente. E depois ela vem falando sobre como as nossas escolhas vão impactar o futuro da nossa família, né? Ela fala, seus filhos serão abençoados com a verdade à medida que vocês tecerem seu exemplo virtuoso e seu testemunho inabalável à vida deles, mostrando-lhes o rumo para o caminho de convênios. E aí isso é no dia a dia, né? No dia a dia ali que a gente tem algumas provas maiores, outras menores,
algumas provas ali de fogo, para eles realmente verem. Nossa, a minha mãe esqueceu disso, eu não vou esquecer, assim, me marcou muito nessa última virada de ano. A virada foi de sábado para domingo, e a nossa reunião começava às 8h30. Foi o primeiro domingo que seria 8h30, né? Ano passado a gente faz revezamento com outra unidade, então a gente estava 10 horas, começamos o ano com 8h30. E aí a gente fez a comemoração da virada de ano, falamos que ia dormir cedo, né? Explicamos para as crianças e explicamos que seria difícil, porque eles não estão acostumados a dormir meia-noite e a gente ia acordar cedo para ir à igreja. E aí eu lembro que o tema de hoje, Juliana, a gente está falando sobre o nosso exemplo, como vai impactar na vida dos nossos filhos, principalmente das meninas. Quando salvamos uma menina, salvamos gerações. E aí depois a gente compartilha o link do discurso de novo. E aí o Jefferson estava muito preocupado com como que seria a reunião, né? E aí o Moroni falou, mas por que a gente tem que chegar tão cedo, tão cedo? Além de 8h30, a gente tem que chegar cedo. Então o Jefferson explicou, ó, a gente precisa chegar cedo para preparar o sacramento, deixar tudo organizado para estar tudo pronto quando a reunião começar. E aí eu lembro que quando a gente chegou, o Moroni falou assim, nossa, nós fomos os primeiros a chegar, mãe. E eu posso que não foi um tom muito feliz, né? E aquilo ali me marcou, porque eu falei, são coisas que às vezes a gente não precisa ficar falando, mas que as nossas escolhas, as nossas atitudes vão mostrar para eles que a gente escolheu ser obediente. E aí naquele dia a gente escolheu, além da gente escolher ser obediente e estar cedo, ele viu a preocupação do Jefferson de deixar tudo organizado para a reunião acontecer, para ter o sacramento pronto. Então, esse é o testemunho que a gente tem, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia que vão impactar a vida deles para no futuro eles lembrarem. Eu lembro que um dia o meu pai estava preocupado em servir, em deixar tudo organizado para a reunião acontecer. Verdade. Minha preocupação aqui em casa com as crianças também é mostrar para eles que eu sou feliz com o que eu faço, né? De estar em casa com eles, de cuidar deles, que ser mãe é bom, né? Eu me preocupo muito com isso. Porque eles têm que ter essa visão de que ser mãe não é uma coisa ruim, não é coisa de ter filhos, não é um peso. Eu não posso mostrar isso para eles, né? Eu me esforço muito, assim, todos os dias, de lembrar, Daiane, sorria, seja leve. Mostra para eles que você é feliz no que você está fazendo. Porque eu sou feliz, mas às vezes eu não mostro isso. Exato. Eu tenho que me esforçar muito todos os dias. Tá feliz pra dentro. Não pode ser feliz para dentro, tem que ser feliz para fora, né? E aí eu penso muito nisso, né? E com a Bonnie, eu me preocupo muito em ensinar para ela que ela pode almejar uma carreira, mas ela tem que ver a família como o princípio, como a base dela. Primeiro a minha família, eu vou ter uma família, eu quero ter uma família eterna, eu quero ter filhos, eu vou cuidar dos meus filhos. Eu me preocupo muito em ensinar isso para ela. E agora, né, com a Dara, de mostrar para ela que ela tem que ser feliz dentro do lar dela, que dá para ser feliz, a gente consegue, né? Ninguém vai tirar isso da gente se a gente não deixar. Né? E eu sou o exemplo para elas. Eu tenho que estar feliz com o que eu faço, todos os dias, por mais difícil que seja. Verdade. E aí ela vem falando sobre um exemplo de uma jovem. Eu acho que você queria compartilhar algumas pessoas que marcaram a sua vida. Pois é, né? Essa história dela é muito interessante, né? Porque quando eu fiz 15 anos, acho que uns 2 meses depois, os meus pais se separaram. E aí, o que eu tinha de referência na igreja, assim, desmoronou, né? Minha mãe, ela se afastou e foi morar longe. E isso esfriou um pouco a nossa relação. Então, para mim foi muito difícil. Né? Uma menina com 15 anos a gente, cabeça de passarinho ainda. E foi uma época muito difícil. E eu me lembro que, eu não lembro se ela foi chamada, a minha presidente das moças foi chamada nesse período ou foi chamada um pouquinho antes.
E foi a irmã Renilson, lá da Estaca Vitória, e ela pegava muito no nosso pé, né? Principalmente no meio da Rayane, né? Porque nós ficamos com o papai, nós permanecemos na aula, e ela pegava muito no nosso pé. Ela fazia muita atividade, e ela estava sempre cobrando a gente para fazer o progresso pessoal, que naquela época ainda tinha o progresso pessoal. E ela cobrava muito isso da gente. E ela sempre foi um exemplo muito, muito grande, assim. Ela sempre era muito tranquila, muito calma no falar, para ensinar a gente. Ela dava aulas de etiqueta para as moças, ela dava aula e levava a gente para aprender a cozinhar na casa dela, assim. E naquela época ela foi no norte. Foi com ela que eu entendi assim, não, olha, ainda tenho, né? O caminho ainda está à frente, eu tenho que continuar. Né? E eu sou muito grata a ela por isso, porque no período que foi tão difícil para mim, o Senhor botou ela na minha frente. E ela era o meu ideal do que eu queria ser quando eu me tornasse uma esposa, mãe. E eu só pensei nisso quando eu estava lendo o discurso, né? O Senhor me salvou através do exemplo dela. E ela fazia coisa assim, ela fazia parecer tão leve, tão simples. E eu sei que não era, porque agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, e não é simples. Mas ela foi o que me salvou naquela época. E aí eu penso assim, né? Muitas vezes a gente não percebe como a gente está influenciando. Mas se a gente faz com amor, a gente vai colher frutos. Por mais que a gente não saiba, a gente vai impactar a vida de alguém. Mas principalmente quando a gente impacta na vida de uma moça, né, de uma menina, a gente impacta nas gerações. Ela tinha 3 filhos na época e ela sempre dizia que talvez tivesse tido mais, e algumas coisas do tipo, né? E isso me incentivava. Eu falava, não, eu quero ter uma família também, eu quero ter uma família grande. Eu quero ser como ela, né? Ela foi um grande exemplo para mim. E o interessante de você falar disso, que quando a gente fala desse discurso, né, de impactar a vida de uma menina, não necessariamente vai ser das nossas filhas, né? A gente tem a oportunidade de ser um exemplo para muitas jovens. E, e eu me preocupo muito com isso, porque a gente, os nossos filhos são pequenos ainda, mas a gente ainda tem a oportunidade de ser exemplo para essa geração aí mais, quer dizer, mais velha, né? Os adolescentes e tudo que estão sendo aí bombardeados por tantas questões de não ter filhos e como você até compartilhou essa semana no Instagram, né? Por que as pessoas não têm tido filhos e por que não têm casado? Então, aí, ó, a Day é um exemplo para todo mundo. Ela sempre foi. Só nada, menina. E, e é exatamente isso, né? Como essa irmã que a gente tem de fazer a diferença em tantas outras meninas que estão aí ouvindo tantas coisas e sendo influenciadas por tantas vidas legais e de mulheres empoderadas e fica um pouco de lado essa questão da maternidade, do evangelho, de buscar um casamento eterno, uma família eterna. E ela fala aqui sobre... Eu gostei quando ela falou também sobre as nossas escolhas constantes, né? Como as da Virgem Sábia, que sempre estavam acrescentando óleo à lâmpada. E a gente sempre tem que buscar isso para a nossa vida, né? Quando a gente vive o Evangelho no nosso lar, a gente está ali diariamente colocando óleo na nossa lâmpada para fortalecer o nosso testemunho, fortalecendo o nosso lar espiritualmente. E ela fala aqui assim: ao viver o Evangelho em seu lar, vocês também estarão acrescentando óleo à sua lâmpada e tecendo força espiritual em seu lar, de agora, e abençoando sua família futura de incontáveis maneiras. Além disso, o elder Robert de Hales disse: se o exemplo que recebemos de nossos pais não foi bom, é nossa responsabilidade romper o ciclo e ensinar tradições corretas para as gerações seguintes. Eu já conheci várias pessoas que tiveram essa força de quebrar, de romper esse ciclo. A sua história, o que você viveu no passado não quer dizer que você vai repetir no futuro, né? Que teu futuro vai estar fadado a isso. Então, independente do que aconteceu, de como foi a vida com os pais, se não foi necessariamente bom ou do jeito que você esperava, desejava,
é realmente romper um ciclo. É poder fazer totalmente diferente do que aconteceu na infância, na adolescência. A Lara tá chorando, aguenta só um pouquinho aí. Vou aproveitar para dar um oi para Elô, para Clarice. Thay, é Tayane? Eu não sei. É Thay Oliveira. Mas as postagens da Daiane sempre nos ajudam. Ela é demais. Mas a gente tava. A Elô também aí, ó, mãe de menina. A gente está falando sobre como que o nosso exemplo vai impactar na vida não só das nossas filhas, né, mas das pessoas que a gente acaba convivendo, de para que elas também tenham aí a força de vontade, o desejo de também ter uma família, de buscarem seguir aí o caminho do convênio. E a Dai foi lá socorrer a bebezinha. Eu vou aproveitar para ler um trecho aqui que eu gostei muito. Decidam agora fazer tudo o que puderem para encher suas lâmpadas, de modo que seu forte testemunho e exemplo sejam entrelaçados à vida de muitas gerações, passadas, presentes e futuras. Sua vida virtuosa não apenas salvará gerações, mas salvará sua própria vida eterna, porque é o único caminho para retornarmos ao Pai Celestial e encontrarmos verdadeira alegria. Então, é sobre essa questão, quando a gente decide viver o evangelho, a gente não está salvando só a nossa vida, né? Mas a vida de muitas e muitas gerações. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu mesma tive que. Ah, Clarice, eu tive que quebrar um ciclo também. Nunca fui incentivada a ser mãe do lar, só aprendi a trabalhar para ter retorno financeiro. Sim, muitas mães se preocupam com isso e talvez não querendo que a filha passe por alguma coisa. Ai, é que a Clarice comentou aqui, Dai, que ela passou por isso de quebrar ciclo, né? De ser mãe e do lar. E aí eu acredito muito que as mães fazem isso assim, nas melhores das intenções, né? De querer que a filha tenha independência financeira, não passe nenhum tipo de sacrifício. Mas realmente o nosso propósito aqui é esse, de ser mãe e de edificar um lar. Eu acredito que quando a gente decide isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí o Senhor não vai deixar faltar. Juliana, sou grata pelo legado de meu pai, de como ele me ensinou durante minha vida. Grata pela minha mãe, pelos seus ensinamentos e por eu viver de modo correto após ter me casado. Eu também. Os meus pais tiveram uma grande influência no que eu me tornei, no que eu consegui alcançar. E aí a gente tem todos os tipos de histórias, né? Cada um tem uma história. Uns vão seguir aí o legado dos pais, outros realmente têm que fazer diferente, tem que romper o ciclo. Mas o que a gente tem que sempre lembrar é isso, né? É decidir agora. Tanto as meninas mais jovens que ainda não casaram têm a oportunidade de decidir agora, seguir no caminho do convênio e poder ter a própria família. E nós, como mães, poder sempre lembrar como a Dai falou, né, de mostrar a alegria que é poder viver o evangelho, poder ter uma vida reta, para que eles também tenham o desejo de continuarem no caminho. Perdeu o rumo aí da... Até está falando sobre ter dependência emocional né, em alguém. E isso realmente impacta muito a gente, mas nós somos capazes de vencer isso, né? À medida que a gente percebe, né, que nós somos as únicas que temos essa chave para abrir ou fechar as coisas dentro de nós, né? Que nós é que decidimos o que vai acontecer com a gente tem que tomar ação, né? Os ciclos, né, como ela fala, a gente tem capacidade de quebrar os ciclos. Não vai ser comigo que essa tradição vai continuar. Não vai ser comigo que esse mal vai continuar acontecendo, né? A gente tem que mudar isso. Só depende da gente. Não adianta a gente querer entregar para outra pessoa e falar, faz por mim, porque eu acho difícil. Porque não vai acontecer.
Não vai, não é assim que acontece. Não é. É muito difícil. Por quê? Porque exige esforço real, é de nós. Né? Tem que ser essa mudança de dentro para fora. Exato. E aí, quando ela fala aqui sobre essa questão de salvar uma menina, eu também vejo muito sobre, que a gente já comentou aqui, né? Sobre o nosso modo de viver. Porque quando as meninas à nossa volta, nossas filhas, elas veem que a gente é feliz pelas escolhas que a gente fez, não tem por que elas quererem romper esse ciclo, né? Ah, vou querer fazer diferente da minha mãe. Porque... E aí se elas estão vendo que os benefícios que a gente que tem de ter um lar feliz, de ter um lar que vive o evangelho, de ter uma família que não tem briga, não tem aquela confusão, não tem aquela gritaria, que inevitavelmente elas vão ver, elas vão passar por outras situações na casa de outras pessoas, elas vão perceber, nossa, lá em casa é diferente, lá em casa não tem isso. Então eu quero fazer assim, eu quero ter um lar como a minha mãe criou. Então, que a gente possa ter isso em mente, né? De ter esse lar como essa fortaleza espiritual para que a gente sirva de exemplo para eles, seja um modelo para eles fazerem também futuramente. Sim, e quando ela fala, né, de estejam em lugares santos, né? A gente tem que se esforçar todos os dias para o nosso lar ser o templo, ser um pedacinho do céu. Nossos filhos têm que se sentir seguros em casa. Eles têm que ir lá fora, para a escola, para um curso, trabalhar, e eles têm que ver, não, essas coisas aqui não estão certas. É dentro da minha casa que eu sou amado, é dentro da minha casa que eu estou seguro, né? Eles têm que ter esse referencial, eles têm que se sentir amados e protegidos aqui dentro. Porque senão eles vão buscar lá fora. E eles não vão encontrar, o que é pior. Eles vão ter alguns genéricos, mas não vai encontrar. Então, é a gente que tem que começar. Por mais que tenha sido difícil no passado, por mais que a gente não tenha tido referência direta, né? É a gente que muda. É a gente que começa. É a gente que rompe esse laço, né? Que está ali se destruindo e começa um novo. Do zero, mas a gente começa e a gente consegue. Porque o Senhor ele nos capacita para isso. É só a gente buscar a orientação dele. É interessante essa questão que você falou da referência, porque mesmo quando a pessoa não teve uma referência no lar de uma família, o Senhor, ele na sua bondade, né, nessa infinita bondade, ele sempre coloca alguém ali que serve de referência. Mesmo não sendo membro da igreja, né? Tem lá inúmeros lares que a pessoa olha e fala assim, nossa, eu quero ter um lar parecido com aquela família. Então, acho que a gente já comentou aqui, quando alguém entra aqui em casa, que a pessoa fala, nossa, que casa diferente, a gente sente assim, ó, tô no caminho. Tô no caminho. Então, alguma coisa eu tô acertando. Mas é isso que ela fala aqui sobre essa importância da gente, das nossas escolhas diárias que vão fazer diferença, né? Tanto agora como lá na frente. Sim, total diferença, né? A gente tem que ter esse cuidado de como a gente vai criar a próxima geração, né? A gente tem que preparar elas para serem essas mulheres fortes e que amam lá e preparar os nossos filhos para que vejam como a família é importante, pertencer é importante, né? Ela fala sobre unir a nossa família tanto no passado como no futuro, né? Eles têm que entender isso. É bom pertencer a uma família e pertencer à família de Deus ainda é o melhor, né? Então que a gente mostre para eles é o caminho. É aqui que a gente realmente tem futuro. Eita, agora saiu um texto grande. Tenho estudado muito, tanto secular quanto para fortalecer o espírito. A informação tem me moldado e dado um ótimo reflexo no meu lar. Ajuda muito a manter o que é preciso em ordem, às vezes. Às vezes escorrego, mas retorno e bora lá. É isso aí. Todo mundo escorrega. A gente também tem dia que a gente fala, nossa, hoje não rolou, mas amanhã
E ela falou assim sobre essa questão do estudo secular. Hoje, se a gente buscar bem, a gente tem muita informação boa, muita informação de fácil acesso e de qualidade, que vão nos ajudar a ter um lar melhor, a fortalecer a nossa vida em si, sem contar todo tanto material que a gente tem na igreja. Sim, Adorei. e tem tudo muito disponível agora, né? Tá tudo muito mais fácil pra gente acessar. Não tem desculpa. Adorei a interação de vocês hoje. Foi boa mesmo. E foi muito bom, tem sido muito bom. A gente, como a gente sempre fala, né, a gente aprende mais do que a Muito gente mais. tem recebido muito, tem sido muito bom. Então, a nossa mensagem hoje é essa, que a gente busque viver o evangelho para realmente poder ser essa referência, tanto para nossas filhas, seja para uma sobrinha, qualquer pessoa aí que de alguma maneira vai ter contato com a gente, qualquer moça, e que possam realmente ter esse desejo de ter um lar também, de ter essa vida virtuosa. E sem dúvida, eu sou muito grata por lá atrás ter feito tantas escolhas que me fizeram chegar aqui, me fizeram alcançar a família que eu sempre desejei ter, e agora poder ter a oportunidade de ajudar a ensinar os meus filhos a também terem isso no futuro. Obrigada, Verdade. Dai. Tchau. Beijo. Tchau.